Em 1994, o Brasil finalmente encontrou o que parecia ser a cura para sua doença econômica mais antiga e devastadora, a hiperinflação. Só que essa cura, ela veio com um efeito colateral brutal. O remédio que salvou a economia quase destruiu todo o sistema financeiro do país. Essa é a história de como o Brasil sobreviveu a essa metamorfose, que foi, no mínimo, muito dolorosa. E essa frase, ela captura esse paradoxo com uma perfeição incrível. A estabilidade com que tanta gente sonhava por décadas finalmente chegou, mas o preço foi altíssimo, porque a cura da inflação acabou expondo uma fraqueza que estava ali, escondida, e que ameaçava derrubar todo o sistema bancário como um castelo de cartas. Para a gente entender esse colapso que estava prestes a acontecer, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para aquele ecossistema que existia antes do Plano Real. Era um mundo onde os bancos brasileiros não operavam como bancos, digamos, normais. Eles eram viciados numa fonte de lucro muito fácil, uma verdadeira droga financeira, a receita da inflação. Olha, o mecanismo era simples e, ao mesmo tempo, perversamente genial. O dinheiro que ficava parado na conta corrente das pessoas não rendia absolutamente nada para elas. Mas para o banco? Para o banco era uma mina de ouro. Eles pegavam esse dinheiro e aplicavam em títulos do governo que rendiam juros diários altíssimos. Era lucro garantido, sem risco nenhum. Isso mascarava todo tipo de problema. Ineficiência, má gestão, tudo ficava escondido debaixo desse tapete. E o tamanho dessa dependência era uma coisa assustadora. Pensa só, em 1992, no auge da hiperinflação, quase 42% de todo o lucro dos bancos vinha só dessa receita. Eles não precisavam ser bons em dar crédito e ser eficientes, nada disso. O dinheiro da inflação simplesmente jorrava, cobrindo todos os buracos. E então, em julho de 1994, veio o choque. Um verdadeiro choque tectônico, o Plano Real. A inflação, que era uma constante na vida brasileira por décadas, simplesmente desapareceu, quase da noite para o dia. E para os bancos foi como se alguém cortasse o suprimento de oxigênio. A droga tinha acabado. A devastação foi imediata. De quase 42% do lucro total, a participação da receita inflacionária despencou para mísero 0,6% em um único ano. Foi como se a maré da inflação baixasse de repente, sabe? E aí revelou todas as rochas perigosas que estavam escondidas. Má gestão, créditos podres e até fraudes contábeis. A tempestade perfeita estava se formando no horizonte. Com a fonte de dinheiro fácil completamente seca, a realidade bateu na porta dos bancos. E os primeiros a cair não foram pequenos não, foram gigantes. E o primeiro colapso não abalou só a economia, mas o próprio centro do poder político da Bahia. Em agosto de 1995, o Banco Econômico, simplesmente o banco privado mais antigo do país, fundado lá em 1834, ruiu. A intervenção do Banco Central mostrou que a inflação escondia uma gestão totalmente temerária, com empréstimos para empresas do próprio grupo e balanços financeiros completamente maquiados. A reação política foi imediata e, claro, explosiva. O senador Antônio Carlos Magalhães, o famoso ACM, uma das figuras mais poderosas da política baiana, foi ao Senado e fez essa acusação pesadíssima. Ele basicamente alegava que existia uma conspiração para destruir a economia do estado dele em favor dos bancos de São Paulo. De repente, a crise financeira virou uma guerra política aberta. Mas o problema real não estava só nos cofres do banco. Estava também nos seus arquivos. Durante a intervenção, os fiscais do Banco Central encontraram uma pasta, uma simples pasta de cor rosa, que continha um dos maiores escândalos políticos daquela década. O conteúdo daquilo era dinamite pura. A pasta detalhava uma contabilidade paralela, um caixa 2 gigantesco para doações ilegais de campanha. A gente está falando de 2,4 milhões de dólares distribuídos para 25 políticos e boa parte desse dinheiro tinha ido justamente para o grupo político de ACM, na Bahia. A crise bancária escancarava sua conexão íntima com a corrupção política do país. Bom, se o caso do Banco Econômico foi um drama político, o que veio a seguir foi um verdadeiro thriller corporativo. O próximo gigante a cair tinha uma imagem pública impecável. Era o patrocinador de um herói nacional, mas escondia um segredo muito, muito sombrio. Era o Banco Nacional. A marca registrada dele era aquele boné azul icônico imortalizado pelo Ayrton Senna, o maior herói do esporte brasileiro. Essa associação com a vitória, com a excelência do Senna, criava uma fachada de credibilidade que parecia simplesmente inabalável. Só que em novembro de 1995, o Brasil inteiro começou a se fazer a mesma pergunta. O que é que se escondia de verdade por trás daquele boné azul?
A resposta seria uma das maiores e mais engenhosas fraudes contábeis da história do país. 600. Esse número que parece aleatório é a chave para a gente entender como o Banco Nacional, que na verdade estava quebrado há quase uma década, continuava operando, publicando balanços positivos e até distribuindo lucros. O número 600 era a quantidade de contas correntes fantasmas criadas em nome de laranjas ou de clientes que simplesmente não existiam. Essas contas eram o motor de uma máquina sofisticadíssima de fabricar mentiras contábeis. O esquema era de uma audácia impressionante. Tinha até um apelido interno, Natureza 917. E funcionava mais ou menos assim. Quando o empréstimo dava calote, virava prejuízo, o sistema do banco, em vez de registrar essa perda, simulava um pagamento vindo de uma daquelas 600 contas fantasmas. Com isso, o balanço ficava sempre no azul. E o mais inacreditável, os donos do banco recebiam dividendos reais, pagos com dinheiro de verdade, com base em lucros que nunca existiram. Era uma completa ficção contábil. Com 2 gigantes no chão e muitos outros balançando, o sistema financeiro estava à beira de um colapso total, em efeito dominó. O governo precisava agir e agir rápido. A solução foi um programa de nome complicado e com consequências polêmicas que, olha, ecoam até hoje, o PROER. A ideia do PROER era quase cirúrgica. O programa basicamente fatiava o banco quebrado em 2. A parte boa, agências, clientes, a marca, era vendida para um banco saudável. Já a parte podre, os créditos que ninguém ia pagar, as fraudes, ficava para trás, para ser liquidada. E o governo financiava essa transição com um objetivo principal: garantir que nenhum correntista perdesse o seu dinheiro. E o custo dessa operação de resgate gigantesca? Cerca de 2,7% do produto interno bruto da época. Um número que, por si só, parece enorme e que alimentou por anos a narrativa de que o governo estava usando dinheiro público para salvar banqueiros ricos. Mas para a gente entender esse custo, a gente precisa de perspectiva. Crises bancárias parecidas em outros países custaram muito, mas muito mais caro. Nos Estados Unidos, a crise das Savings and Loans nos anos 80 custou 5,3% do PIB americano. No Chile, em 1981, a conta chegou a quase 20% do PIB. Visto assim, o argumento do governo era claro. O custo de não fazer nada, esse seria infinitamente maior. E aqui está o coração do debate que dividiu o Brasil por anos. De um lado, a visão de que o PROER foi um resgate amargo, mas absolutamente necessário para impedir uma catástrofe econômica, e do outro, a crítica de que foi um socorro injusto, uma socialização dos prejuízos que usou o dinheiro de todo mundo para cobrir a fraude de poucos. Com o tempo, a poeira da crise baixou, os bancos foram vendidos, liquidados, mas aquela cirurgia de emergência deixou um legado profundo e até inesperado, que acabou blindando o sistema financeiro brasileiro para as décadas seguintes. Aquele trauma da crise forçou uma revolução. O Banco Central se tornou muito mais rigoroso. O Brasil adotou regras internacionais de supervisão, como as de Basileia, e a chegada de bancos estrangeiros como o HSBC, que comprou o Bamerindos, aumentou a competição. A grande prova de fogo veio em 2008, com a crise financeira global. Enquanto os gigantes bancários quebravam nos Estados Unidos e na Europa, o sistema brasileiro, que foi fortalecido por aquelas reformas dolorosas, passou pelo teste quase intacto. Foi o dividendo tardio do controverso PROER. E isso nos leva de volta à pergunta central. O PROER foi um socorro caro que socializou o prejuízo e premiou a má gestão? Ou foi um investimento amargo, mas necessário, que construiu as fundações de um sistema financeiro muito mais sólido para o futuro? A resposta, assim como a própria história, não é simples. E o debate sobre o preço da estabilidade, esse continua até hoje.